Hoje vamos mergulhar de cabeça numa festa cheia de mistérios e magia, o Halloween. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar as origens dessa festa que bomba no mundo todo. O Halloween, comemorado todo dia 31 de outubro, é muito mais do que apenas doces e fantasias. Suas raízes vêm de tradições e crenças ancestrais que foram passadas de geração em geração, tipo um tesouro antigo. Ao longo dos séculos, o Halloween foi se transformando, incorporando elementos de diferentes culturas. Mas uma coisa é certa: a magia e o mistério continuam mais vivos do que nunca. Preparem-se para desvendar os segredos do Halloween, desde suas origens celtas até as abóboras iluminadas que a gente conhece hoje. Nossa expedição começa há mais de 2000 anos, com os celtas, um povo que habitava partes da Europa. Eles eram conhecidos por sua rica cultura, mitologia e tradições espirituais. Os celtas não eram um grupo homogêneo, mas sim uma coleção de tribos espalhadas por regiões que hoje conhecemos como Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha e outras partes da Europa. Os celtas celebravam o festival de Samhain no dia 31 de outubro, marcando o fim do verão e a chegada do inverno. Este festival era um dos mais importantes do calendário celta, simbolizando a transição entre as estações e a preparação para os meses mais escuros e frios do ano. Samhain era um tempo de mudança, de reflexão e de renovação. Para os celtas, o Samhain era um momento mágico, quando a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais tênue, quase como uma cortina fina. Durante essa época, acreditava-se que o véu entre os dois mundos se tornava tão fino que os espíritos dos mortos podiam atravessá-lo e visitar o mundo dos vivos. Isso criava uma atmosfera de mistério e reverência. Acreditava-se que os espíritos podiam atravessar essa barreira e dar um rolê pela terra. Imagina só! Os celtas viam isso como uma oportunidade para se conectar com seus antepassados e buscar orientação espiritual. Eles acreditavam que os espíritos podiam trazer mensagens importantes ou avisos, e por isso, era crucial honrá-los e respeitá-los durante o Samhain. Durante o Samhain, os celtas acendiam fogueiras para espantar os maus espíritos, e usavam fantasias para se protegerem, tipo um disfarce poderoso. As fogueiras eram vistas como uma forma de purificação e proteção, e as fantasias ajudavam a confundir os espíritos malignos, garantindo que eles não causassem danos. Eles também faziam oferendas de comida para agradar os mortos, como quem oferece um cafezinho para uma visita. Essas oferendas eram deixadas do lado de fora das casas ou em altares especiais, e incluíam alimentos como frutas, nozes e pães. Acreditava-se que essas oferendas ajudavam a apaziguar os espíritos e garantir uma boa colheita no ano seguinte. O Samhain era um momento de respeito e reverência aos antepassados, mas também de festa e alegria. As celebrações incluíam música, dança e contação de histórias, criando um ambiente de comunidade e união. Era uma época para lembrar e honrar aqueles que vieram antes, mas também para celebrar a vida e a continuidade das tradições. Era uma festa que marcava a passagem do tempo e a conexão entre o mundo real e o espiritual. O Samhain não era apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro, preparando-se para os desafios e oportunidades que viriam. Essa celebração ancestral continua a influenciar muitas das tradições modernas que associamos ao Halloween, mostrando como o legado celta ainda vive em nossa cultura. Com o tempo, o Império Romano conquistou grande parte do território celta. A expansão romana não foi apenas militar, mas também cultural. Os romanos trouxeram consigo suas tradições, crenças e festivais, que começaram a se misturar com as práticas celtas locais. Os romanos, com suas próprias crenças e festas, acabaram incorporando elementos do Samhain em suas próprias comemorações, tipo um mix de ritmos.
Essa fusão cultural foi um processo gradual, onde as tradições celtas e romanas começaram a se entrelaçar, criando novas formas de celebração que refletiam a diversidade do império. Um exemplo disso foi a festa romana de Feralia, dedicada a homenagear os mortos. Feralia era uma celebração importante no calendário romano, onde as famílias se reuniam para prestar homenagens aos seus antepassados, oferecendo alimentos e realizando rituais para garantir a paz dos espíritos. Essa festa, assim como o Samhain, envolvia oferendas de comida e a crença na comunicação com os espíritos, como quem conversa com os ancestrais. A prática de deixar oferendas para os mortos era uma forma de manter a conexão com o passado e honrar aqueles que vieram antes. No século VII d.C., a Igreja Católica estabeleceu o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. Essa data foi escolhida estrategicamente para substituir as celebrações pagãs que ocorriam na mesma época, trazendo um novo significado cristão para as antigas tradições. Essa data tinha como objetivo celebrar todos os santos cristãos, mas também incorporou elementos das festas pagãs que vieram antes, como um bom brasileiro que adora uma mistura. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, adaptou muitas práticas pagãs, transformando-as em celebrações cristãs, mas mantendo alguns dos elementos originais. Essa mistura de tradições celtas, romanas e cristãs moldou o Halloween que conhecemos hoje, criando uma festa rica em história e simbolismo, tipo um caldeirão mágico. O Halloween moderno é um reflexo dessa complexa teia de influências culturais, onde cada elemento conta uma parte da história de como diferentes povos e crenças se encontraram e se transformaram ao longo do tempo. Desde as fantasias e doces até as abóboras esculpidas, cada aspecto do Halloween tem raízes profundas nas tradições antigas, mostrando como a cultura é um processo dinâmico e em constante evolução. Se liga na história. No século XIX, milhões de imigrantes irlandeses cruzaram o Atlântico em busca de uma vida nova nos Estados Unidos. Eles levaram na mala suas tradições e costumes, incluindo o Halloween, claro. Nos Estados Unidos, o Halloween se sentiu em casa rapidinho. A mistura de culturas e a vontade de ter novas tradições fizeram com que a festa fosse adotada pelos americanos num piscar de olhos. No começo, o Halloween era comemorado principalmente por comunidades de imigrantes irlandeses. Mas aos poucos, a festa foi conquistando outras comunidades e se espalhando mais rápido que pipoca na panela. A partir do final do século XIX, o Halloween começou a se transformar na festa que a gente conhece e ama hoje, com fantasias, doces e decorações de arrepiar. Chegou a hora de falar da sensação do Halloween, gostosuras ou travessuras. Essa tradição, que começou de forma modesta, se transformou em um fenômeno cultural nos Estados Unidos. No século XX, o Halloween se tornou o queridinho nos Estados Unidos. O que antes era uma celebração simples com raízes celtas, evoluiu para uma das festas mais esperadas do ano. A tradição do trick or treat, ou gostosuras ou travessuras, virou a marca registrada da data. Crianças de todas as idades se preparam ansiosamente para essa noite mágica. Crianças fantasiadas, parecendo mini personagens, invadiam as ruas, batendo de porta em porta e pedindo doces. As fantasias variam de princesas a super-heróis, de monstros a personagens de filmes. A frase trick or treat virou mania, representando a brincadeira de pedir doces ou aprontar travessuras, tipo um desafio divertido. As crianças adoram a expectativa de ver o que cada casa tem a oferecer. O Halloween também virou a desculpa perfeita para os adultos colocarem suas fantasias e se jogarem em festas temáticas. Festas de Halloween para adultos são repletas de criatividade, com competições de fantasias e decorações impressionantes. As decorações assustadoras, como abóboras iluminadas, fantasmas e teias de aranha,
ficaram cada vez mais elaboradas, dignas de Hollywood. As casas se transformam em verdadeiros cenários de filmes de terror, atraindo visitantes de todos os lugares. E a indústria do entretenimento? Essa entrou de cabeça no Halloween, produzindo filmes, séries e músicas temáticas. Clássicos como Halloween e Hocus Pocus se tornaram indispensáveis nessa época do ano. O Halloween se tornou a festa para todas as idades, com atrações para todos os gostos, do jeitinho que a gente gosta. Desde desfiles de fantasias até casas assombradas, há algo para todos. É uma celebração que une gerações e traz um pouco de magia e mistério para a vida cotidiana. Se você é apaixonado por mistérios, descobertas históricas e o impacto da tecnologia no mundo, inscreva-se agora no canal História e Tecnologia.